Rapaziada, antes de começar esse vídeo que tá sensacional, eu queria informar que essa semana sai dentro da Primal Academy o manual mais completo sobre testosterona que você já viu e vai ver na sua vida. A pedidos dos membros da Primal Academy, eu estou escrevendo e montando e encerrando. Na verdade, já escrevi e agora está em processo de edição e sai essa semana o manual da Primal Academy de testosterona. Nesse manual você vai aprender literalmente tudo que você precisa sobre como aumentar sua testosterona. Acompanhado desse manual, tem uma masterclass de quase 3 horas sobre testosterona. Tudo isso dentro da Primal Academy, que é a nossa comunidade sobre metabolismo, nutrição, saúde e testosterona. Se você tem interesse, quer ter acesso a essa masterclass, a esse livro, que inclusive eu vou arrumar uma maneira de poder enviar ele na sua casa, para aqueles que tiverem interesse. Se fizer sentido para você, te convido a clicar no primeiro link da descrição e no meu comentário fixado. Vem conhecer a Primal Academy, vai ser um prazer te receber por lá. Então, bora pro vídeo agora. Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Aqui quem tá falando é o teu Mano Albino. E rapaziada, hoje é tier list de testosterona. Rapaziada que gosta, pede bastante. E hoje é os 10 mandamentos que separam a galera de 300, 400 de texto da galera 800, mais de 1000 de testosterona. As 10 únicas formas comprovadas pela ciência de aumentar a nossa testosterona. E a gente vai dividir basicamente em 4 categorias. O Game Changer é o mais monstruoso. Aqui você vai farmar texto, vai ganhar 800, 900, 1000 de texto toda vez que fizer. Os hábitos inegociáveis. Aqui vão ser os hábitos inegociáveis. Se você quebrar isso, sua testosterona vai ser afetada e ponto. Aqui são os hábitos excelentes. Então, algo crucial, de impacto massivo, não opcional também. Porém, aqui se você deixar de fazer, sua testosterona vai sofrer um grande impacto. Aqui também sofre um grande impacto, mas não necessariamente tão comparado igual esse. O tier bom é importante, complementa os anteriores e otimiza a sua testosterona, mas não necessariamente pode matar a sua testosterona se você não fizer. Então vamos direto pro vídeo e vamos começar bem. Vamos começar falando de um game changer, que é o sono. O sono, rapaziada, dormir bem é o primeiro mandamento de farmar testosterona. A testosterona é produzida principalmente durante o sono REM, especificamente entre 3 a 8 da manhã, se você dorme entre às 8 horas da noite até às 10, 11 horas. E os estudos mostram que dormir 5 horas por noite por uma semana diminui, por uma única semana, diminui 15% dos seus níveis de testosterona. Se você dorme menos do que 6 horas de forma crônica, então você com muita frequência dorme menos do que 6 horas, você pode ter menos 20% de testosterona de forma permanente. Então você perde no seu corpo a capacidade de produzir 20% do que ele produziria de testosterona. E, inclusive, a pessoa que sofre de apneia do sono, ela tem grandes consequências nos níveis de testosterona por uma questão de hipóxia crônica. E o que acontece durante o sono que é tão importante? Basicamente, durante o sono, nós temos um pico muito grande de LH, que é o hormônio luteinizante. Ele estimula as nossas células de Leydig nos testículos, que, por consequência, produzem as nossas testosterona. Outra coisa que acontece durante o sono é a redução do cortisol. O cortisol ele compete com a nossa testosterona, então quando nós temos o cortisol alto, a nossa testosterona ela não é tão bem absorvida pelo nosso organismo, pelo nosso corpo. Outra coisa é a reparação celular. O nosso corpo ele se regenera durante o sono, o que é muito importante para lidar com inflamações. E liberação de GH. O nosso corpo, durante o sono, ele libera o hormônio do crescimento. Então, o nosso sono, sem sono, basicamente, é sem testosterona. Simples assim. A quantidade mínima de sono, 7 a 9 horas por noite. E buscar sempre dormir e acordar no mesmo horário, para ter um ciclo circadiano muito bem calibrado. Um quarto totalmente escuro, uma temperatura fresca, zero telas, 1 hora antes de dormir. Fechou? Isso aqui é game changer, porque se você quebra, game over, não tem dieta, não tem treino, não tem suplementação que salva a sua testosterona, se você dorme mal. O próximo que a gente vai falar sobre é treinamento de força. Treinamento de força, ele é excelente para aumentar os níveis de testosterona. E o porquê ele é excelente? Porque o treinamento de força ele aumenta agudamente, então treinou, logo em seguida você vai ter os efeitos. Ele aumenta a sua testosterona de forma aguda, então durante o treinamento você aumenta a sua testosterona e depois do treino e cronicamente. Então você mantém um baseline mais alto. Então se você treina com frequência, o seu corpo com frequência ele vai se manter numa base de produção de testosterona mais alta. O treino de força, é que nós estamos falando de treino de força, tá, rapaziada? Não estamos falando de tipo um treino de série de 12, 15 repetições com alta carga, perdão. Aqui a gente fala de baixas cargas, menos repetições e principalmente exercícios compostos. O treinamento funcional. Então, basicamente, os mecanismos do treinamento, ele estimula receptores androgênicos. Então, mais receptores, melhor uso de testosterona, melhor efeito da testosterona. O treinamento de força, ele reduz a inflamação sistêmica, ele melhora a nossa sensibilidade à insulina e aumenta a nossa massa muscular. E o músculo, ele consome glicose e acaba reduzindo gordura,
que é um fator que também aumenta a testosterona. Existem estudos que fizeram uma comparação de treino de força 3 vezes na semana e eles obtiveram um resultado de 20% de aumento nos níveis de testosterona na baseline, ou seja, a pessoa mantinha um nível de testosterona de 20% maior do que as pessoas que não treinavam e o efeito agudo. Então, logo após o treino, de 1 a 2 horas depois do treino, era percebido 20 a 30% de aumento na testosterona. E aqui o ideal é um treino full body, é o melhor para a construção de um corpo funcional, de uma saúde metabólica e aumento de testosterona, 3 vezes na semana, principalmente se você é um cara natural, buscando sempre exercícios compostos, como agachamento, levantamento terra, supino, barra fixa, farm walker, todos esses exercícios que trabalham o seu corpo todo, vários grupamentos musculares, e uma sessão de treinamento ali de 45 a 60 minutos. Não passando excessivamente, porque um treino excessivo, um overtraining, aumenta muito o nosso cortisol, que acaba diminuindo a testosterona também. E por que ele é excelente? Porque basicamente ele é crucial para ter saúde e testosterona, mas você pode ter uma testosterona assim muito boa sem fazer treinamento de força. Por isso que ele não é game changer. Se a sua alimentação e todos os outros parâmetros que nós vamos falar, incluindo o sono, estiverem perfeitos, você sim vai ter uma testosterona muito boa. Não precisa necessariamente fazer o treinamento de força, mas o treinamento de força sim ajuda. Aqui nós vamos falar sobre competição no geral. Então, por que é excelente a competição? Basicamente, a testosterona, ela evolui quando nós estamos em situação de guerra ou reprodução. Os homens, eles evoluíram para poder competir. Existem estudos fascinantes que mostraram que, por exemplo, jogar xadrez e vencer uma competição tão simples aumenta 20% dos níveis de testosterona. Lutas e esportes vencidos aumenta de 30 a 50% os níveis de testosterona. E perder uma competição também tem efeito. A sua testosterona ela cai temporariamente, mas ela volta se você continua competindo. É um estudo bem interessante. Basicamente, o seu corpo ele interpreta vitória como, porra, eu sou um cara alfa, um cara poderoso, e eu preciso de mais testosterona para poder manter esse status que eu tenho de alfa e de poderoso. Agora, quando você perde, ela interpreta como você é um cara sem autoridade. E aí, não necessariamente você precisa de ser uma pessoa que precise ter muitos níveis de testosterona para se manter dominante naquela posição que você tem. Só que a competição, ela é algo que ela tem que ser gradual. Aí é onde entra uma questão muito importante. Competir, quando a gente fala, por exemplo, em esportes, é muito interessante. Em jogos, é muito interessante. Porque é uma competição gradual. Então você se prepara, compete, depois volta para sua fase de recuperação. Agora, pessoas que vivem uma vida competitiva, de comparação, isso gera um estresse crônico. E esse estresse crônico, ele é muito prejudicial, porque aumenta seu cortisol e isso gera perca de testosterona. Então a competição ela tem que ter um equilíbrio aí também, mas baseada nisso, a competição ela é excelente para aumentar os níveis de testosterona. Agora, um outro que nós vamos falar é sobre caminhada, sobre caminhar, andar. Caminhada, especificamente 8, 10 mil passos por dia, é considerada boa para aumentar os níveis de testosterona. E por que é boa? Porque a caminhada, a quantidade de passos que nós damos é muito importante para a melhora da saúde metabólica, que indiretamente otimiza os nossos níveis de testosterona. E os benefícios são melhora da sensibilidade à insulina, que por consequência melhora o metabolismo e testosterona, reduz inflamação, que indiretamente melhora a testosterona, saúde vascular melhora, reduz cortisol, porque caminhada é relaxante, aumenta, se você caminha de dia, uma exposição solar. Então, se você caminha, por exemplo, 10 mil passos por dia, você vai ter muitos benefícios disso. E ela está como bom porque ela contribui, mas não é game changer, por exemplo, igual o sono, mas ela sim é muito boa para melhorar o seu metabolismo, que vai influenciar na sua testosterona. O próximo que a gente vai falar é sobre um corpo definido, baixo percentual de gordura. Esse aqui é game changer. Gordura corporal, mano, é o maior preditor individual de testosterona para efeito inverso. Ele é um dos que gera maiores efeitos negativos na sua testosterona se você tem um percentual de gordura alto. O problema está em o nosso tecido adiposo, a nossa gordura, ela tem aromatase, que é a enzima que converte testosterona em estrogênio. Ou seja, quanto mais gordo você está, mais aromatase você tem e mais testosterona sua vira estrogênio, hormônio feminino. E a nossa gordura, ela libera muita citocina inflamatória que destrói a testosterona também. Existem estudos que mostram que a cada aumento de um ponto no IMC, você diminui de 2 a 3% dos seus níveis de testosterona. Isso é muita coisa. Obesidade, a pessoa estar obesa, ela tem como efeito uma redução de até 50% menos testosterona do que se ela tivesse num peso saudável. Só que existe um fator aqui. Quando você é muito magro, isso também é ruim. Se você tem menos do que 10%, por exemplo, de gordura corporal,
os seus níveis de leptina eles são muito baixos, e isso sinaliza para o seu corpo um sistema hormonal comprometido. Por isso que bodybuilders com percentual de gordura menos do que 10%, principalmente se esses caras forem naturais, eles têm testosterona extremamente baixa. A zona ideal é entre 10 a 18% de gordura corporal, se você for homem. E é tier ouro porque se você não tiver com percentual de gordura otimizado, você não tem testosterona boa e simples assim. O próximo que a gente vai falar é sobre estresse e controle do estresse, redução e gestão de cortisol. Esse aqui, ele é excelente, porque cortisol é antagonista direto da testosterona, competem pelos mesmos precursores de testosterona, que é a pregnenolona. Só que existem duas diferenças: estresse agudo, que é o que a gente falou em questão de competição, e o estresse crônico. O agudo é um treino, uma luta, uma competição, que é bom e aumenta a sua testosterona. Só que a gente tem um estresse crônico, que é preocupação constante, inflamação por uma má alimentação e estilo de vida, doenças. Isso é ruim e destrói a testosterona. Agora, um cortisol crônico, ele causa supressão de LH, uma conversão da pregnenolona para cortisol, ao invés de testosterona, e um aumento do SHBG, que é a nossa globulina que prende, entre aspas, a testosterona livre. E aí, o ideal é sempre reduzir o estresse crônico ao máximo possível. Então, uma boa noite de sono, práticas de respiração guiada, meditação, se você curte, oração, passar um tempo com contato na natureza, parece bullshit, mas melhora muito. Ter um propósito claro, o estresse, quando você não tem um propósito, um objetivo, uma vida confusa, ele é muito maior. Evitar consumo de álcool, o álcool ele aumenta muito o estresse crônico, e evitar inflamação, óleos vegetais, alimentos processados e etc. E por que é excelente e não game changer? Porque é crítico, mas é gerenciável. Então, se os outros pilares eles estão no lugar, o estresse ele vai existir, mas você vai saber lidar com ele, porque os outros pilares eles meio que controlam o estresse, vamos dizer assim. Então, ele é retroalimentado pelos outros. Próximo que a gente vai falar é consumo de carboidratos, carboidratos de fontes limpas. Então, os doces. Doce que eu falo não é doce de açúcar, tá? É sabor palatável doce. Os carboidratos eles são essenciais e ele vai ser classificado como bom, porque eles repõem glicogênio no fígado e no músculo, reduzem o seu cortisol pós-treino, porque sem carboidratos o cortisol acaba ficando muito alto, reduz o SHBG, então dietas muito low carb, o SHBG sobe e a sua testosterona livre, ela acaba caindo, e os carboidratos de fontes limpas, frutas, mel, eles têm antioxidantes, e isso é essencial para um corpo desinflamado, para o seu corpo viver desinflamado. Então, consumir manga, laranja, banana, melancia, melão, uma colher a 3 colheres de mel cru todos os dias, batata, mandioca, um arroz branco opcional, tem menos nutriente, muito menos nutriente em comparação à fruta, mel, mandioca, por exemplo, mas acaba sendo uma energia limpa e uma boa fonte de carboidrato também. O ideal aqui é evitar grãos integrais, com muitos antinutrientes, pães e massas processados ricos em glúten e açúcar refinado de forma isolada. O ideal é um consumo de 100 a 300 gramas do macronutriente carboidrato todos os dias. Vai depender do seu nível de atividade. Então, quanto mais ativo você for, mais carboidrato. Quanto menos ativo, mais sedentário, menos carboidrato. E ele é considerado bom porque ele é importante para performance, para controle de cortisol, mas não é tão crítico quanto, por exemplo, o próximo que a gente vai falar, que é a gordura animal, que otimiza muito os nossos níveis de testosterona. Então, já aproveitando, gordura saturada, gordura animal, game changer, já falei muito sobre isso aqui no canal. Gordura saturada, ela é a principal fonte para o nosso organismo, para a produção de testosterona. Então, porque a gordura saturada é feita justamente de colesterol, sem colesterol não tem testosterona. A carne vermelha, ela é com gordura, ela fornece muito colesterol, muita gordura saturada, muito zinco, muito ferro M, muitas vitaminas do complexo B, B6, B12, niacina, creatina, carnitina, ela é muito completa, mano. A carne ela é muito completa. E existem estudos correlacionais que eles mostram que vegetarianos ele têm testosterona significativamente menor do que carnívoros, por exemplo. E outros estudos mostram que dietas baixas em gordura, menos do que 25% das suas calorias, sendo de gorduras, reduzem até 15% os níveis de testosterona. Dietas, por exemplo, com 40% de gordura, especialmente saturada, aumentam muito os níveis de testosterona. Então, o consumo de carne vermelha, ele é game changer, farma testosterona. O ideal é uma quantidade de 200 a 600 gramas de carne vermelha por dia. Você pode mesclar consumindo ovos também, 150 gramas de fígado de 1 a 2 vezes por semana. E é game changer por causa de tudo que a gente falou. É matéria-prima
para testosterona por causa de colesterol e zinco. E é inegociável, quer ter testosterona alta, tem que comer carne vermelha. O próximo que a gente vai falar, outro game changer, é exposição ao sol, vitamina D. O sol não é só vitamina, igual a gente falou, já é regulador hormonal mestre. A vitamina D, ela atua nos receptores de vitamina, ela atua nas células de Leydig, produtoras de testosterona, ela reduz PTH, que é uma coisa que a gente falou no penúltimo vídeo aqui desse canal, no último, não lembro agora, que é um paratormônio que suprime a testosterona, então ela reduz o PTH, e ela reduz prolactina, que é antagonista de testosterona. O você tomar luz através dos seus olhos toda manhã estimula a dopamina, regula ritmo circadiano, que é essencial para a produção hormonal noturna, reduz melatonina durante o dia, e melatonina em excesso é igual a testosterona baixa. Quando você toma sol na pele, estimula o P53, que é uma proteína que aumenta a testosterona, aumenta a produção de óxido nítrico, vasodilatação, circulação testicular. E estudos mostram que homens com vitamina D acima de 30 nanogramas por ml têm uma testosterona 25% maior do que os deficientes com menos do que 30 nanogramas por ml. Então o ideal aqui é pelo menos, mano, uns 20 a 30 minutos de sol por dia, sem protetor solar. É quando acordar, tomar luz no sol 10 a 15 minutos todos os dias. E, se possível, suplementar de 5.000 I a 10.000 I por dia de vitamina D também. E é game changer porque 70% a 80% da população é deficiente de vitamina D e corrigir isso, já foi comprovado, tem um aumento massivo de testosterona no nosso organismo. Agora, mantendo na linha de game changer, o próximo que a gente vai falar sobre é sobre o sexo. Sexo, contato com mulher, é outro game changer, porque a testosterona ela sempre evoluiu para a nossa reprodução, é hormônio sexual. E os estudos, eles são muito claros em relação a isso, não tem muita confusão e muita explicação. O sexo, homens que têm sexo frequente têm testosterona mais alta. E homens que se expõem a mulheres bonitas frequentemente têm um aumento agudo de testosterona de 20 a 30%. E outro estudo muito interessante é um estudo que mostrou que homens que participam de instituições religiosas que não têm mulheres têm 40% menos testosterona do que homens que têm livremente acesso a mulheres. E não é correlação, é causa direta, entendeu? Níveis de testosterona eles sobem após o sexo, não só antes, mas também após o sexo. Existem bastante estudos em ratos, macacos, que foram replicados inclusive em humanos. Só que o sexo ele tem uma questão que muita gente questiona, que é a prolactina. A prolactina ela sobe pós-orgasmo para poder regular a testosterona e homeostase. Muita gente fala que ela destrói a testosterona e se abster do sexo aumenta a testosterona por causa disso, mas é uma besteira. Então, em relação ao sexo, quanto mais melhor. Dificilmente você vai atingir algo de sexo excessivo, é bem difícil. É o nosso corpo, justamente por conta da prolactina, nós temos um controle muito grande disso, a não ser que você tenha alguma disrupção cognitiva, alguma coisa assim, mas dificilmente você vai fazer sexo em excesso. Então, pode transar à vontade aí, seja feliz, aumenta bastante a testosterona. E por que é game changer? Porque a testosterona ela existe justamente para isso que a gente já falou, guerra e reprodução. Se você tira estímulo sexual, reprodução, você remove uma razão biológica do nosso corpo para se produzir testosterona. Então, tem que transar para ter testo alta. E agora, rapaziada, a gente vai falar dos serve pra bosta. Isso que não serve para nada, só te prejudica. É NoFap, retenção seminal. Isso aqui é muito importante, vocês entenderem uma coisa, tá? NoFap e pornografia não tem correlação nenhuma. Usam-se isso para criar movimento aí na internet, mas pornografia ela destrói qualquer homem, destrói qualquer relacionamento homem e mulher. Então, se você é casado e assiste pornografia, seu casamento vai ser destruído. Destrói a sua vida social. Pornografia destrói sua testosterona. Pornografia destrói sua relação espiritual com Deus. Pornografia é um lixo, uma droga da nossa sociedade hoje. Só que a pessoa, igual que a gente falou, se você vive em retenção seminal para aumentar a testosterona, você está se mutilando de forma desnecessária. O NoFap é fato, ele não serve para aumento de testosterona nenhum. Existem estudos que mostram que tem um pico temporário de testosterona, só que depois desse pico, que são 7 dias de abstinência, depois de 7 dias, a testosterona ela volta ao normal e depois que volta ao normal, ela começa a cair, por conta justamente do que a gente falou. Seu corpo ele não está usando a principal função dele, que é reprodução. Então, tome muito cuidado com isso. E o último é TRT precoce. O que é TRT precoce? Você tem um sono cagado, dieta toda zoada, treina mal, vive estressado, você levanta cansado, e aí você vai no médico, o médico fala, sua testo tá baixa, bora fazer reposição. E aí toma anabolizante, toma testosterona. Eu não tenho problema nenhum
com pessoas que tomam o anabolizante, o esteroide anabolizante como reposição de testosterona, principalmente para hipogonadismo, pessoas que têm o testículo testosterona muito baixa por incapacidade de produção. Só que, mano, antes de você recorrer à terapia, é sua obrigação você corrigir o seu sono, percentual de gordura, mudar a sua dieta, consumir gordura saturada, tomar sol, transar. Você não vai ter muita texto para isso, mas, tipo, você entendeu? Fazer um treinamento, começar a entrar na parte de competição, controlar o cortisol, caminhar, consumir carboidratos. Tudo isso, mano, você precisa corrigir antes de recorrer à terapia, entende? Porque aí, dependendo, velho, na grande maioria das vezes, não vou falar 100% porque tem casos de hipogonadismo severo. Sim, na grande maioria das vezes você não precisa da TRT, mano. Só de corrigir isso aqui, a sua testosterona já vai explodir. Agora, e principalmente existe cara assim que, tipo, tem sintomas de testosterona baixa e vai o médico fala, dá pra melhorar, toma bomba. Então, assim, mano, eu sou um cara apaixonado por ciência, e um cara que é apaixonado por ciência, ele não pode ser um cara que é contra a terapia de reposição de testosterona. Isso aí salva a vida, mano. Tem pessoas que a vida transforma. Mas, se você é uma pessoa que tem isso aqui tudo cagada, todos os seus hábitos estão zoados e você quer fazer TRT, tomar testosterona, você vai estar jogando dinheiro fora, porque você poderia ter talvez os mesmos níveis de testosterona simplesmente otimizando a sua vida. Fechou? Rapaziada, basicamente era isso que eu tinha para trazer. Essa é a nossa tier. Isso aqui são os fatores comprovados para ter mais testosterona, mais vitalidade, saúde. Fechou? Eu vou ficando por aqui. No primeiro link da descrição, rapaziada, a gente tem a Primal Academy, nossa comunidade de saúde funcional. Lá dentro só tem a rapaziada que sabe mesmo como aumentar a testosterona, porque lá dentro tem todas as aulas que você precisa, tudo, todos os protocolos mais sensacionais para que você otimize sua testosterona, o seu físico. Então, com a nível de treino, nós temos um aplicativo lá dentro que monta a sua dieta e o seu treino. E toda semana sai uma aula nova. Eu vou ficando por aqui. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima.